Fala aí, galera da tranquilidade. Sou matemático Luciano, dando continuidade à progressão aritmética e ao uso da fórmula do termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, que já foi trabalhado em vídeos anteriores. Essa parte será voltada ao conceito de interpolação aritmética. Então, vamos entender novamente a sequência da progressão aritmética. Então, já foi visto lá na dedução, primeiro termo A1, depois A2, A3, até a N, que é o nosso último termo geral, enésimo termo. Então, na realidade, na interpolação aritmética, dois termos já serão dados, o primeiro e o último. Então, vamos começar a definir as posições desses dois termos. Então, A1, que é o primeiro termo, e a N, que é o último termo, eles são chamados extremos. Então, o primeiro e o último termo da progressão aritmética serão definidos, denominados, chamados de extremos. Início e o fim da sequência. Então, o A1 e o AN sempre serão os extremos. Então, A1 primeiro termo, AN último termo, sempre serão os extremos. Mas, na parte de interpolação, a gente já vai saber quem são esses dois extremos. Já são dois valores fixos. Então, consiste em saber quem são esses termos intermediários entre os dois extremos. Então, esses valores entre os dois extremos serão chamados meios aritméticos. Então, lembrando que os nossos dois extremos aqui sempre serão o primeiro termo A1 e o termo geral, o último termo definido como AN. Então, sempre dois valores fixos como extremos. Mas, na interpolação aritmética, consiste em introduzir valores intermediários entre esses dois extremos. Então, na realidade, a N já vai ser dado em questões que envolvem interpolação aritmética. A1 também já vai ser dado em termos que envolvem interpolação aritmética. N também, pela estrutura sequencial, também tem como saber. Por quê? Se você vai introduzir uma determinada quantidade de meios aritméticos, então, o total N de termos vai ser esse número de meios sempre mais 2, que são os dois extremos. Então, se você vai introduzir, por exemplo, 10 meios aritméticos, na realidade você tem 12 termos, porque tem que contar o A1 e o AN. Se você vai interpolar, introduzir, inserir 145 meios aritméticos entre dois valores, se são 145 meios, então na realidade são 147 termos. E se você vai introduzir, por exemplo, 18 meios aritméticos entre dois valores, 18 meios, então é um total N de 20 termos. Então, o número total de termos de uma interpolação aritmética é sempre um número de meios aritméticos mais 2. Esses dois sempre serão os dois extremos. Então, na realidade, o objetivo da interpolação aritmética é introduzir vários valores entre os dois extremos. Uma quantidade relevante de valores entre os dois extremos. Então, esses meios mais 2, que são a quantidade de extremos, sempre será o nosso número N. Então, por fim, vai faltar analisar e descobrir a investigação aqui do número N, que é a nossa razão. Então, vamos pegar um exemplo
para a gente poder entender melhor. Então, vamos supor. Interpole seis meios aritméticos entre 79 e 37. Então, na realidade, eu quero interpolar, ou seja, colocar 6 números, 6 valores, né? São os 6 meios aritméticos entre 79 e 37. Então, se vão ficar entre 79 e 37, 79 e 37 são os meus extremos. Então, na realidade, eu tenho aqui 79, o nosso A1. Então, vamos escrever a sequência na íntegra. Vamos agora colocar os 6 meios aritméticos, para a gente poder entender melhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E finalizamos com 37. Então, na realidade, 79 vai fazer o meu papel de A1. 37 vai fazer o meu papel de AN. Então, A1 e AN já são definidas. Mas repara que nessa sequência, o total de termos também tem como saber. Se aqui na realidade, olha, são 6 meios aritméticos. São 6 meios aritméticos. Mas na realidade, o total de termos será 8. Por quê? Esses 6 meios aritméticos mais os 2 extremos, então dá um total n igual a 8. Então, na realidade, esse AN é o mesmo que a 8, sem problema nenhum. Então, o que acontece? Já temos a N, já temos a 1, já temos N. Falta agora analisar quem é o valor R. Descoberto o valor R, você vai somando ou diminuindo até chegar o outro extremo. Mas sendo que, repara o seguinte, vamos analisar o besouro. Repara que o primeiro termo é 79. Repara que o último termo é 37. Então a gente vai iniciar de um determinado número e vai finalizar num valor menor que o primeiro termo. Então já dá para perceber que é uma sequência de valores decrescentes. Então, obviamente, acharemos a razão negativa, da onde vamos diminuindo do mesmo valor até chegar ao 37. Então, pensa sempre dessa forma. Tá? Então, analisa o A1 e o AN. Né? Se o A1 é maior do que o último termo, que o AN, então, com certeza, essa PA é uma PA decrescente, terá a razão negativa. Tá bom? Então, olha, vamos só guardar aqui, olha. A1, 79. N, 8. A N, que é o nosso A8, 37. Falta determinar o valor R. Então, utilizando a fórmula do termo geral da PA, da progressão aritmética, vamos determinar o valor R. Vou só apagar aqui, vocês já conseguiram compreender? Então, só para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Então, utilizando a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, nós já vou substituir diretamente. AN, 37, igual a 1, 79, mais, abre parênteses, N. N é 8, menos 1 vezes R, que é a razão. A razão a gente não sabe. Vamos agora fazer os cálculos. Então, 37 menos 79 igual 8 menos 1, 7. 7 é R. Então, 37 menos
79 é igual a 7R. Então, 7R é igual a 37 menos 79 menos 42. Então, 7R é igual a menos 42. R igual a menos 42 dividido por 7. R igual a menos 42 dividido por 7, 6. Então, a razão, menos 6. Isso a gente já falou, né, no decorrer do vídeo. Que quando o primeiro termo é maior que o último termo, automaticamente a PA é uma PA decrescente e, consequentemente, terá razão negativa. Já que a razão é menos 6, significa que a partir de 79, que é o primeiro termo, vamos diminuindo de 6 em 6. Então, diminuindo de 6 em 6, 79 menos 6, 73. Olha, agora vamos descobrir quem são esses 6 meios aritméticos. O primeiro já foi descoberto. Tá? Então, já foi 73. 73 menos 6, porque a razão é um valor que vai aumentando ou diminuindo de uma forma fixa. Então, nesse caso aqui, 73 menos 6, 67. 67 menos 6, 61. 61 menos 6, 55. 55 menos 6, 49. 49 menos 6, 43. E 43 menos 6 é o 37, que já é o último termo. Então, na realidade, os 6 meios aritméticos são esses aqui: 73, 67, 61, 55, 49 e 43. Então, quando a questão pede interpole tantos meios aritméticos, insira tantos meios aritméticos entre dois valores, então a estrutura é essa. Então, nesse caso, A1 e a N são os nossos extremos, você posiciona em seus devidos lugares. Vê a estrutura da quantidade de meios a serem interpolados, a serem inseridos. Lembrando que o número N de termos sempre será o número de meios mais 2. Esses 2 são os dois extremos. Daí você determina quem é a razão. Daí depois é só você somar, caso a razão seja positiva, a partir do primeiro termo, até finalizar no último, ou diminuir os valores, caso a razão seja negativa, que foi o nosso caso aqui, tá bom? Então a gente volta em próximos vídeos com outros assuntos envolvendo progressão aritmética. Então, muito obrigado pela oportunidade. Fui!